Sempre acreditei no poder do conhecimento e da informação e como eles podem mudar a vida das pessoas. E tratando-se do universo empreendedor, para mim, uma das melhores formas de apoiar e impulsionar negócios é aprendendo com quem tem muito a ensinar. Como sou uma grande apaixonada por ouvir boas histórias, fiquei imaginando quantas valiosas narrativas não devem existir neste mundão para serem compartilhadas. E é por isso que surge o Capital Econômico em Foco, um jeito dinâmico de comunicar as principais histórias, movimentações e transformações que acontecem no mundo dos negócios. Com informações de alto valor agregado, semanalmente, eu, Kelly Couto, trago de forma leve e descontraída convidados especiais para compartilhar, conectar e inspirar através de seus erros e acertos, fracassos e sucessos. Então já sabe, estou sempre em busca de ideias e inovações para ajudar a você a escrever um novo capítulo na sua jornada empreendedora. Venha comigo, porque o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Capital Econômico em Foco, um programa dedicado a você, empresário, empreendedor e, acima de tudo, a você, telespectador. Hoje nós vamos falar sobre finanças, vamos conversar um pouquinho sobre termos, sobre tudo que abrange o mercado financeiro. E para bater esse papo, eu convidei Rafael. Rafael, me ajuda a pronunciar o seu sobrenome. É Voltolini? Voltolini. Voltolini. O Rafael Voltolini, ele é head da Monet Investimentos e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado financeiro. Rafael, muito obrigada pela sua presença. E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco mais para o nosso telespectador, para o nosso público. Kelly, nós agradecemos o convite, conte sempre com a Monet Investimentos para trazer um pouco mais de luz sobre finanças, né? E parabéns pelo programa, né? Muito obrigada. Bem, Rafael, eu quero começar conversando com você, trazer um pouco mais de esclarecimentos. Quando a gente fala assim, finanças, parece que é um termo meio monstro na sociedade, acaba assustando, né? Algumas pessoas se arriscam, outras já são mais educadas, falando financeiramente. Então, hoje eu quero conversar muito com você sobre tudo que envolve essa questão de finanças. E para começar, eu quero falar sobre termos com você. Existe uma pesquisa da S&P Global que 3 a cada 2 pessoas, ela acaba sendo analfabeta no sentido financeiro. Ela tem muita dificuldade em relação a isso. Você, na sua vivência, no seu dia a dia, você confirma essa pesquisa? Sim, a pesquisa que fala que de 2 a cada 3 são analfabetos, né? É um termo meio pesado dizer analfabetos, mas assim, são desconhecedores do que diz respeito a investimento. Falar de dinheiro em casa, no seio familiar, já é uma coisa que é um tabu. Você falar de investimentos, então, já é um pouco mais difícil. Mas é esse desconhecimento que faz com que muitas pessoas percam algumas oportunidades, né? Percam chances de ter mais recursos, de aplicar corretamente, de ter uma vida financeira mais saudável, né? Eu acho que quando nós começamos a falar a respeito de finanças, um bom início para nós entendermos é começar a entender o conceito de inflação, né? O que é inflação? Então a gente pode imaginar, assim, tentando ser mais lúdico, né? A gente pode imaginar que todo mês você recebe R$1.000 e com esses R$1.000 você compra um produto que custa R$20, por exemplo, um saco de arroz. Então todo mês você consegue comprar 50 sacos de arroz. E aí, por algum motivo, vamos supor, há uma grande chuva nos locais que são produtores de arroz. E a oferta de arroz no supermercado, ela diminui. Então, ao invés de entrar 1 tonelada no mês de arroz no supermercado, entra só 500 quilos. A sua necessidade, ela não diminuiu, mas a oferta no mercado diminuiu. Diminuiu a quantidade de arroz. Então, o que acontece? O produtor, o mercado, eles precisam continuar mantendo as suas funções, né? As pessoas que estão envolvidas, eles continuam com seus custos e eles repassam esses custos aos produtos. Se diminuiu a oferta de produto, ele precisa aumentar o preço do produto para compensar essa venda menor.
Isso então gerou uma inflação por oferta de produto, diminuiu a oferta de produto. Então, quando eu chegar agora com os meus R$1.000 para comprar os meus 50 sacos de arroz, eu não vou conseguir comprar mais. Eu vou conseguir comprar 45, 40, porque ele de R$20 vai passar para 25, 26, porque os custos envolvidos permanecem os mesmos, mas a oferta de produto diminuiu. Uma outra situação que ocorre também é o contrário, né? Você recebia sempre R$1.000 por mês e, de repente, as suas vendas aumentaram, os seus recursos aumentaram e você dispõe agora de R$2.000 naquele mês. Né? E não é só você que está dispondo de R$2.000, é você e mais outras pessoas que trabalham na mesma área, no mesmo país, né, no mesmo espaço. Essas pessoas, quando vão buscar produtos no mercado, elas têm mais recursos para comprar. O comércio, né, os vendedores, percebendo esse maior volume de recursos no mercado, também aumentam, porque sabem que as pessoas podem pagar um pouco mais. Então a inflação é isso. A inflação é essa variação do que o meu dinheiro é capaz de comprar a cada mês. A minha cesta básica hoje, ela custa no mês de março R$800. Mês que vem ela foi para 880, ela aumentou 10%. Então eu tive 10% de inflação naquele mês, né? Então esse é o conceito básico, né? A gente começou a falar um pouquinho de finanças, né? Certo. Aí você fala das siglas que a gente tem. Imagina que você está falando aí de Selic, CDI. Sim, esse é um assunto que a gente vai abordar bastante. Mas tentando simplificar um pouco mais ainda para o telespectador, então a inflação, basicamente, o termo inflação ele acompanha o que o mercado está ditando. Então, se nesse momento eu tenho uma oferta grande e está sobrando, a inflação, basicamente, ela está baixa, né? Não tem muito problema, né? Digamos assim. E se está alto, aliás, se a gente tem uma demanda menor, a lei da oferta e da procura, muita gente procurando, por exemplo, um mesmo aparelho de telefone, então a gente tem uma inflação mais alta. É esse o parâmetro? Isso, é esse o parâmetro. É claro que existem diversas formas de você aumentar a inflação. Não é só sobre demanda, né? Você tem inflação de demanda, você tem inflação de preços, você tem inflação de custos, você tem diversas inflações, mas todas elas somadas fazem com que a diferença seja sentida no teu bolso. E essa soma de tudo isso é a inflação realmente mês a mês, ano a ano, né? Maravilha. Rafael, eu quero te fazer uma outra pergunta. A gente vê muita gente falando assim, o preço por exemplo, o tomate puxou a inflação, o produto tal baixou a inflação, o outro produto subiu. Por que isso? Como funciona isso? Vamos lá. A inflação, o índice de inflação mais utilizado no mercado é o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. E ele leva em consideração boa parte da formação desse preço, ele leva em consideração a cesta básica. Correto. Certo? Então, sabe-se que uma família de até 30 salários mínimos, até 40 salários mínimos, consome por mês uma quantidade X de determinado produto. Então, se coloca nessa balança o seguinte, que ela consome, por exemplo, 3 quilos de tomate por mês. Tá? E aí, hoje, eu pego o preço do tomate, coloco nessa cesta de preços e ela monta o meu preço do mês de março. Meu preço do mês de março, o tomate entrou valendo R$5 o quilo. Então, como as pessoas usam 3 quilos, pesou na minha cesta com R$15. Neste mês de abril, por determinadas situações, vamos supor, né, a gente às vezes pensa só regional, mas vamos lá. Vamos supor que Ucrânia seja um grande produtor de tomate. Não é o caso, ele é de trigo, né? Mas vamos supor que fosse de tomate. Os grãos, né? Bem forte os grãos. Perfeito. Então, nesse exemplo, né, o trigo se torna mais caro, porque diminui a oferta no mercado. Então, o mercado começa a cobrar, ao invés de R$5 o quilo, a 10. Então, o que acontece? Nesse mês de abril, o valor do tomate que eu estou usando na minha cesta é 30. Então, ele dobrou o meu gasto sem eu mexer no meu consumo. Então, o tomate puxou a inflação para cima. O tomate fez com que o que eu preciso gastar por mês para sobreviver seja maior do que do mês passado. Por isso, o tomate é o vilão desse mês, né?
da inflação. É muito legal fazer esse jogo para todo mundo entender, né? Até porque, como você falou, acabam perdendo oportunidades talvez de investir. Se de repente um produto da inflação está sendo agora num momento puxado para cima e você tem a oportunidade de investir naquele produto, vamos que vamos. Perfeito, essas são as oportunidades. Esse é o ponto onde a gente precisa fazer com que o conhecimento do brasileiro chegue, né? Não apenas a gente vivenciar os problemas que a inflação, que os preços nos trazem, mas entender que são oportunidades também de investimentos e de crescimento, né? Eu acho importante a gente pontuar duas coisinhas rapidinho com relação à inflação. O governo ele entra todo mês agindo de tal forma para tentar segurar essa inflação. Uma inflação muito alta é difícil da gente manter a economia do país. Uma inflação muito baixa também, né? Porque também se eu estou diminuindo demais a inflação, significa que eu estou diminuindo o consumo também. Então, o que o governo faz? Duas coisas. Uma, tem uma taxa básica de juros que nós usamos no Brasil, chamada Selic, que é a gente já vai conversar sobre isso. Já vai falar sobre isso? Então tá bom, vou esperar. Essa seria a minha próxima pergunta. A Selic subiu, a Selic baixou, a guerra lá fora está impactando na Selic, taxa Selic. Explica, por favor, o que significa Selic e como isso impacta lá no finalzinho, lá no arroz e feijão na mesa. Perfeito. Então, a Selic, o código, né, a sigla Selic é Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Mas esse é um sistema onde o Comitê de Política Monetária, que é o chamado Copom, que faz parte desse comitê, presidente do Banco Central e alguns diretores, de 45 em 45 dias se reúnem, analisam os dados desse sistema e verificam que caminho nós precisamos tomar para diminuir a inflação, controlar a inflação, melhorar o crescimento do país, né? Basicamente, o que a gente está falando é de maior ou menor presença de dinheiro no mercado, né? O que sobe a inflação, o que desce a inflação é a quantidade de recursos no mercado. Como é que ele consegue fazer isso, né? Como é que o governo consegue fazer isso? Se eu digo que a taxa básica de juros do país hoje é 11,75, 11,25, 12, 13, eu estou dizendo para o mercado, olha, qualquer empréstimo, financiamento, recurso que você queira aplicar, vai usar esta taxa como taxa base. Então a Selic é a taxa base de todo e qualquer financiamento, empréstimo e aplicação no Brasil. Se eu aumento esta taxa, eu dificulto as pessoas a comprar um imóvel, por exemplo. A tomar crédito também, né? A tomar crédito. Então, tem uma taxa alta e na hora que você vai contratar uma linha de crédito para investir num negócio, para comprar um carro, para comprar uma casa, isso, acaba sendo impactado, né? Isso. Então, uma taxa alta de juros, eu diminuo a forma com que o mercado está trabalhando, a forma que o mercado está comprando. Se eu diminuo as compras, eu forço os preços a caírem. E, ao forçar os preços a caírem, eu consigo diminuir a inflação. É muito legal, né? Você vê que é uma cadeia. Você Exato. acha que é só uma coisa, mas está ali conectado. Exato. Muito legal. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu quero estimular o mercado a crescer, a contratar mais funcionários, a ampliar suas empresas, a fazer novos negócios, eu diminuo a taxa Selic, porque aí fica mais barato para as empresas captarem recursos, investirem, né? E aí elas captam recursos mais baratos, elas promovem mais trabalho e aí cresce, né, a economia. Então o Comitê de Política Monetária, o Copom, estabelece a taxa básica Selic para controlar isso, para tentar diminuir a inflação, para aumentar os investimentos, ou seja, para manter as coisas caminhando mais linear e não como a gente está agora, por exemplo, né, com a inflação extremamente alta. Exatamente. E é até importante a gente ressaltar essa questão de... É como se fosse um termômetro, né? Vamos ajustando à medida do possível. Como, por exemplo, a gente está tendo esse evento agora, né? Que é a guerra lá fora. E como você também bem colocou, a Ucrânia lá, os países lá, a gente tem a questão a Rússia, que é responsável pela parte dos combustíveis, né? Que a gente já está impactando aqui pra gente. A Ucrânia, que é grande produtora em questão de grãos.
E não só impacta apenas na distribuição, mas impacta também lá no campo, na alimentação do animal. Então, na hora de comprar a carne, o animal não está bem alimentado, então vamos aumentar lá o preço do boi. Exato, não é isso? É tudo uma cadeia. O que a gente precisa entender é que tudo, ainda mais no momento que nós vivemos hoje, né? Onde a gente está falando aqui agora, gravando aqui em São Paulo, e daqui a pouco, pela presença internacional de vocês, estará em diversos locais do mundo. E essas questões de informação com relação ao que acontece no mundo estão 100% online. Então, antigamente nós tínhamos uma situação de uma chuva, por exemplo, vamos usar o exemplo aí da Austrália. A Austrália é um grande produtor de arroz. Uma chuva muito forte na produção de arroz lá diminuiria a produção dela. A gente só ia sentir quando a gente percebesse no mercado que o mercado estava desabastecido e aí os preços subiam. Hoje começou a chover forte na Austrália e o preço do arroz já sobe amanhã, porque já se sabe que daqui a 15, 20 dias vai faltar arroz ou vai diminuir o arroz. Então, isso está cada vez mais sensível pelo número de informações que a gente tem hoje. Né? Perfeito, ótima colocação. Agora falando sobre endividamento e financiamentos. Eu tenho um dado aqui muito interessante, que 12,5 milhões de pessoas encerraram fevereiro de 2022 endividadas no Brasil. A gente está falando de uma população, em média, 220 milhões, né? Então, o número total, a gente tem aí de brasileiros representando 76,6% das famílias do país. Você bem começou essa entrevista falando que quando a gente não tem muita informação, a gente perde oportunidades de investimento. Falando dessa parte de investimentos e endividamentos, o que você consegue trazer para a gente, assim, para poder contribuir, tanto para famílias que hoje estão endividadas, que precisam conhecer bem como que tudo isso interfere, né? E para passar de lado, se tornar um investidor. O que você sugere? Perfeito. Voltamos àquela situação de que falar sobre finanças em casa é um tabu, né? Falar sobre investimentos, falar sobre dinheiro, né? Mas existe sim várias situações onde a gente pode começar a mudar a nossa situação financeira. Por exemplo, quem fez algum tipo de financiamento agora, quem fez algum tipo de empréstimo, compra, está fazendo com taxas altas, né? Está fazendo com taxas muito altas. E nós tivemos até 1 ano atrás, 2 anos atrás, taxas extremamente baixas. O que deveríamos ter feito naquela época, né? Ou ter buscado financiamento naquela época, aproveitar a taxa baixa de juros, ou no momento em que a taxa baixar, tentar trocar essa dívida, né? Às vezes a gente tem uma dívida de curto prazo com juros extremamente altos. Você pode procurar uma instituição financeira, às vezes até o próprio local onde você fez o empréstimo, o financiamento, e tentar alongar isso por uma taxa mais baixa, quando acontecem essas variações. O que está acontecendo hoje no Brasil, né? Qual é a situação que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem inflação alta, uma inflação causada de diversas maneiras pelo valor alto do combustível, pelo valor alto da alimentação, commodities, né, que são os grãos e tudo mais, preços altos. E por mais que nós tenhamos uma Selic alta para fazer a inflação cair, ela não está caindo porque o custo do Brasil está alto. Daqui a pouco as coisas devem começar a se ajeitar, devem começar a se arrumar, com o Brasil conseguindo comprar e vender melhor de outros países. O Brasil tem sido muito buscado para investimento por conta de ser um país emergente, numa situação mais tranquila que os demais. Então a nossa economia ela deve voltar a andar. Quando a economia voltar a andar, é a hora das pessoas que estão endividadas, que estão financiadas, buscar rever esses financiamentos, né? Buscar uma taxa melhor dele, né? Planejamento familiar é uma coisa que tem que existir. Nós precisamos buscar alguma coisa dentro, e aí vai depender de cada família, né? Sentar, conversar e entender qual é o gasto que eu e você estamos fazendo que nós poderíamos diminuir, né? Qual é a inteligência por trás desse gasto que a gente possa trocar. Por exemplo, você sai para trabalhar 9 horas, seu esposo sai 9h10, cada um sai com o seu veículo, mas se vocês saírem os dois 9h05, nenhum dos dois se atrasam e usam um veículo só. É uma coisa besta, pequena, mas faz toda a diferença, né? E a gente não tem essa preocupação. O brasileiro, por si, é um povo muito acostumado
a vencer as coisas, a lutar, a ter uma alegria, né? E às vezes essa alegria e essa coisa de que a gente sempre consegue nos tira um pouquinho a preocupação do amanhã. Você vê os países europeus e tudo mais, onde a questão de guerra é uma questão constante, é um medo constante, eles têm um medo de que amanhã não se tenha o que comer. Então, eles são educados a economizar, educados a tentar buscar sempre uma solução mais econômica, né? E nós temos uma educação de que aqui plantando tudo dá, né? Então, se está com problema, eu vou plantar, né? Se der tudo errado, eu vou morar na praia e tomar água de coco, né? Isso é que tem que mudar, né? Nós temos que tentar buscar no seio familiar, nos nossos, qual a oportunidade que eu tenho de reduzir R$5 aqui, R$10 ali, e aí usar esse recurso ao seu favor. Como você falou, a gente falou da alta do tomate, qual é a empresa que produz tomate, né? Então é nessa empresa que eu vou investir de alguma forma, seja através de ações, né, investimentos. E aí é onde acaba tendo aí um bom retorno. Para finalizar, saindo um pouco do campo do endividamento e falando em investimentos, eu queria que você falasse tanto para o público que está começando agora, ainda tem um pouquinho de receio, e também falasse para quem já tem um perfil mais avançado, né, em relação a investimentos. Quando você fala de investimentos, a gente tem aí o perfil conservador, moderado e agressivo, né? O conservador é aquela pessoa que tem realmente medo, né, ou receio de que amanhã não tenha dinheiro, não quer ter noite de sono tranquila, né? E existem pessoas que têm um perfil mais arrojado. Isso tem muito a ver com a educação da pessoa, né, da educação familiar, tem a ver também com a idade da pessoa, né? Se eu já estou numa idade onde eu prevejo que eu vou trabalhar mais 5 anos, 6 anos só, eu não quero arriscar, né? Eu quero colocar em coisas que são mais tranquilas, porque aquilo que eu já juntei, eu não quero perder. Se eu sou jovem, estou no início da minha carreira, eu tenho anos ainda para adquirir recursos, eu sou naturalmente mais agressivo e venho buscar operações onde eu tenha um risco de perda e ganho rápido, né? Mas para quem está começando, né, para quem está vendo oportunidades de ter um dinheirinho sobrando nesse momento, nós não podemos deixar de olhar em 2022 a questão da inflação. Aplicações que paguem atrelado à inflação tem que fazer parte da carteira, né? E aí você tem diversas operações, mas basicamente existem emissões de empresas, ou seja, o que é uma emissão? A empresa emite uma dívida, né? E aí você pode comprar essa dívida de grandes empresas que estão fazendo grandes projetos e elas te pagam inflação mais uma taxa fixa. No momento no mercado você vai encontrar a inflação mais 5, inflação mais 6. Quer dizer, você vai ganhar pelos próximos meses a inflação do mês, ou a inflação do ano, mais uma taxa fixa de 5%, por exemplo. Neste momento, quem está investindo nisso está ganhando em torno de 15%, 16% ao ano. Nossa, maravilhoso. Isento de impostos, sem ter que pagar imposto, né? Para aquele que é mais arrojado, para aquele que é mais agressivo, ou que tem um pouco mais de conhecimento, não podemos desprezar a Bolsa, né? Nossa Bolsa está barata, né? Mas Rafael, ela atingiu volumes muito altos, né? Historicamente, 120 mil, 118 mil, são números que nós não passamos, né? Mas o que precisa ser analisado é o que está compondo essa Bolsa. Se eu pego 120 mil pontos da Bolsa e divido por $1 a 4,50, eu vou ter um pouco mais de 25, 26 mil dólares. A Bolsa valendo um pouco mais de 20, 25 mil dólares. Isso é barato. A Bolsa normalmente vale uns 30, 40, quer dizer, eu ainda tenho mais uns 5 mil para subir, uns 20%. Então, se a gente analisar a Bolsa 120, dizer que no final do ano ela está a 130, 135 mil pontos não é uma loucura. Então, você pode ter 10%, né? E eu sempre gosto de falar de um ícone aí, quando a gente fala de investimentos, que é o Barsi, né? O Barsi é o maior investidor pessoa física no Brasil, na Bolsa, né? Que era em Graxate, e depois veio aprender aí com o pessoal de corretora a trabalhar, e ele lá desde o início, ele investia em Bolsa, mas investia em papéis que pagavam dividendos. O que é? Como se pagasse aluguel, todo ano ele te paga um aluguel para você ficar com o papel dele. E esse aluguel ele reinvestia comprando mais papéis. E dessa forma ele chegou onde chegou. Então, não é
porque você só tem R$1.000 ou R$50 ou R$100 ou R$10 por mês para investir, que você não pode chegar lá na frente com um bom valor. É fazer, é começar, é pôr na rotina que você vai precisar, colocar um dinheirinho para aplicar para o seu futuro e você vai ter um bolo, principalmente num país como o nosso. Né? E até é interessante você ter falado, não é o valor, né? Que às vezes também as pessoas acabam se pegando muito, mas eu não sou uma investidora porque eu não invisto, sei lá, 1.000, 10.000, 1 milhão, entende? É muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque investir é investir sempre, independente do valor, né? Exato. Rafael, muito, muito, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente ainda tem muito assunto para falar sobre economia, sobre finanças, que parece um bicho de 7 cabeças, mas você vê aí que uma simples explicação sobre uma taxa Selic, uma inflação, como que isso impacta, né, no dia a dia e já trouxe aí um bom esclarecimento para o telespectador. Mais uma vez eu super agradeço. Seja muito bem-vindo sempre, portas abertas. E eu que agradeço o convite, a Monet está sempre à disposição, o Rafael também, né? O que precisar, o que a gente puder falar, nós achamos extremamente importante trazer informação e formar o público, né, brasileiro. Então, conte conosco, muito sucesso para vocês e conte sempre com a Monet. Muito obrigada. Estamos terminando o Capital Econômico em Foco e espero você no nosso próximo episódio.